Olá pessoal, eu sou Vanilson Rabelo e sejam bem-vindos ao Arquivo Criminal. No caso de hoje, vamos mostrar os crimes cometidos por dois adolescentes na cidade de Dnepropetrovsk, na Ucrânia, entre os meses de junho e julho de 2007. Antes, porém, se inscreva no canal. Isso é muito importante para continuarmos trazendo sempre novos casos criminais. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eles possuem características únicas que os diferenciam de um assassino comum. Eles praticam crimes com padrões desumanos e cruéis, e quando julgados, não assimilam a gravidade de seus atos, ou mesmo a punição recebida. Esse é o mundo sombrio dos serial killers. Sejam bem-vindos ao Arquivo Criminal. 19 de abril de 2007, Dnepropetrovsk, na Ucrânia, foi palco de um verdadeiro cenário de terror nas mãos de três garotos. Confira a partir de agora o que esses garotos aprontaram e o fim deles por aquela região tão gelada quanto o coração deles, o começo da insanidade. Tudo começa quando Igor Sprutniuk e Viktor Tsayenko, de 14 anos, se tornam amigos na escola em Dnepropetrovsk, na Ucrânia. Logo conheceram um outro rapaz chamado Alexander Anza. Os três juntos descobriram que tinham uma coisa em comum: o desejo de superar os seus medos. Igor e Victor temiam alturas e Anza o sangue. E todos eles tinham medo de serem espancados pelos alunos mais agressivos da escola. Logo não pouparam esforços para se tornarem mais corajosos. Tudo começou inocentemente com atividades como se pendurar em locais altos, varandas, e logo depois isso evoluiu para torturar e mutilar cães, gatos e outros animais, até começarem a matar homens e mulheres. Os assassinatos parecem ter sido a maneira que Igor e Victor encontraram para combater o medo das pessoas. Após a formatura, eles começaram a sair juntos e Igor a roubar as pessoas. Alexander Anza foi preso por acusações não relacionadas antes da matança começar. Ele não participou dos assassinatos, mas foi condenado por participação em um dos roubos. Alexander viria a denunciar a tortura de seus amigos aos animais, apesar de que a atividade em especial foi supostamente destinada a ajudá-lo a superar seu medo de sangue. Os dois primeiros assassinatos ocorreram na noite de 25 de junho de 2007. A primeira vítima foi Ektarina Yushchenko, uma mulher de 33 anos que voltava para casa depois de tomar um chá com o namorado. De acordo com a confissão de Tsayenko, ele e Sprutniuk haviam saído para passear. Sprutniuk tinha um martelo. Foi ele quem deu golpes na cabeça de Yushchenko. O corpo dela foi encontrado pela manhã por volta das 5 horas pela própria mãe. 3 horas depois do primeiro assassinato, os garotos atacaram uma segunda vítima, Roman Tatarevich. Ele dormia em um banco perto do local onde havia sido feita a primeira vítima. A cabeça dele foi brutal e repetidamente golpeada com objetos tão pesados que seu rosto ficou irreconhecível. Em 1º de julho, mais duas vítimas, Evgeny e Nikolai, foram encontradas mortas na cidade vizinha de Novomoskovsk. Já na noite de 6 de julho, mais 3 pessoas foram assassinadas em Dnepropetrovsk. A primeira foi o militar Egor, que havia se alistado há pouco tempo. Ele foi espancado até a morte enquanto voltava para casa depois de ter ido a uma boate. Sua mãe encontrou o corpo pela manhã, próximo ao edifício de apartamentos na rua Borda. Helena, uma guarda noturna de 28 anos, também havia sido morta perto de uma esquina na rua Koziora. Segundo a confissão de Tsayenko, Shahan caminhava até eles, quando Sprutniuk lhe bateu várias vezes com o martelo que estava escondido debaixo de sua camiseta, até que ela caiu no chão. Ela levava uma bolsa com roupas, que ele pegou e abriu, pegando algumas delas e limpando o martelo. Na mesma noite, mataram outra mulher chamada Valentina Anza, que não tinha parentesco algum com o terceiro cúmplice, Alexander Anza. Já no dia seguinte, 7 de julho, 2 garotos de 14 anos que eram vizinhos foram atacados à luz do dia enquanto pescavam. Um dos dois, Andrei Sidwick, foi assassinado, mas o outro, Vadim Lyakov, conseguiu escapar.
No dia 12 de julho, um homem de 48 anos chamado Sergei Yatchenko desapareceu depois de sair de casa com sua bicicleta. O corpo foi encontrado 4 dias depois, com sinais claros de ataque selvagem. O crime de Sergei foi gravado pelos próprios assassinos. Posteriormente, o vídeo vazou na internet, se tornando um famoso viral chamado Three Gus, One Hammer. Sergei vinha combatendo câncer há vários anos. Era casado e tinha 2 filhos e um neto. Ele também tinha uma mãe com deficiência, a quem ele cuidava. Outros 13 assassinatos se seguiram a esses, com a maioria dos corpos encontrados no mesmo dia. Pelo que parece, todas as vítimas foram escolhidas por acaso, ainda que fossem frágeis ou estivessem debilitadas, como mulheres, crianças, idosos, mendigos e pessoas embriagadas. A maioria das vítimas foi assassinada com objetos pesados, como martelos e barras de aço. Batiam no rosto, deixando as faces das vítimas totalmente desfiguradas e irreconhecíveis. Muitas delas foram torturadas e mutiladas. Não houve abuso sexual em nenhum dos casos. Em alguns deles, as vítimas tiveram os celulares roubados, além de outros pertences, que foram posteriormente vendidos pelos criminosos. Os assassinatos se estenderam a um grande raio, que ia além da cidade de Dnepropetrovsk. Alguns foram feitos em áreas dentro do distrito Oblast, onde se localizava a cidade. Investigação. Não relacionaram os assassinatos realizados até 7 de julho com os ataques aos garotos. Vadim Lyakov, o sobrevivente, foi inicialmente preso, suspeito de assassinar o amigo. Não permitiram a ele pedir um advogado e foi espancado pela polícia durante todo o interrogatório. De qualquer forma, averiguaram rapidamente que ele não era o culpado pela morte de Andrei Sidwick e que esse assassinato estava relacionado a um recente massacre. Lyakov ajudou a polícia fazendo o retrato falado dos suspeitos. Vários dias depois, em 14 de julho, uma mulher de 45 anos chamada Natalia Marmachuk estava conduzindo seu scooter num povoado vizinho. Quando passava por uma área arborizada, 2 homens correram até ela e a derrubaram. Então tiraram uma arma pesada, possivelmente um martelo ou um cano, e a golpearam-na até a morte. Quando ela finalmente parou de se mexer, os homens subiram na scooter e fugiram. O ataque foi visto a uma certa distância por várias pessoas do local. Quando ela finalmente parou de se mexer, os homens subiram na scooter e fugiram. O ataque foi visto de uma certa distância por várias pessoas do lugar. Tentaram persegui-los, mas logo perderam as pistas. 2 crianças também viram o ataque de perto, escondidas a alguns metros de onde Marmachuk foi assassinada. Elas deram uma detalhada descrição dos assassinos que coincidia com o que Lyakov havia falado anteriormente em depoimento. Um grupo de investigação foi rapidamente criado em Kiev, liderado pelo investigador criminal Vasily Paskalov. Cerca de 2.000 investigadores trabalharam no caso. A princípio, a investigação foi feita em segredo, sem informações oficiais acerca dos assassinatos, e as pessoas não foram avisadas sobre possíveis ataques. Tampouco foram descritos os suspeitos. Ainda assim, rumores do assassinato mantiveram as pessoas dentro de suas casas por várias noites seguidas. Após distribuírem retratos falados dos suspeitos e listas de propriedades roubadas para as casas de empenhos locais, começaram a aparecer informações na cidade do distrito de Leninsk. Essa combinação de retratos e propriedades guiaram as autoridades até os 2 suspeitos. No dia 11 de fevereiro de 2009, os 3 jovens, Sprutniuk, Tchayenko e Anza, foram declarados culpados. Sprutniuk e Tchayenko foram condenados à prisão perpétua e Anza recebeu 9 anos de prisão, já que ele não participou dos assassinatos e sim dos roubos. Os advogados de Sprutniuk e Tchayenko recorreram das acusações, que foram negadas pela Suprema Corte da Ucrânia em novembro de 2009. Motivação. A acusação não estabeleceu um motivo específico por trás dos crimes. A imprensa local informou que os assassinos tinham um plano de ficarem ricos a partir dos vídeos de assassinatos que eles gravaram, conhecidos como snuff filmes. Uma das namoradas dos suspeitos informou que ele manteve contato com um terceiro homem desconhecido, que, segundo ela, seria um operador de um site rico estrangeiro, que disse que pagaria uma fortuna por 40 vídeos de mortes
caso fossem feitos. Autoridades locais acreditaram que eles cometeram os assassinatos apenas por puro hobby, para ter uma coleção de memórias quando ficassem velhos, e que para esses jovens o assassinato era como entretenimento ou caça. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se você já o conhecia, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça, se inscreva no canal e nos ajude a continuar trazendo sempre novos vídeos. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima, aqui no Arquivo Criminal. Valeu!